Vamos lá, então, retomando aí, eu falei de ponto de fusão, ponto de ebulição na hora de construir as escalas. É lógico que a gente aprofunda mais quando o assunto é gases, né? Eu tentei tirar as propagandas aqui, mas não dá, é que é gratuito o software. Aí o que acontece? A gente aprofunda mesmo é quando o assunto é gases, né? Então eu vou comentar muito por alto aqui, beleza? Vou aprofundar mais quando eu for falar sobre gases. Então aqui eu coloquei uma situação que tem deixa eu aceitar alguém aqui, que eu coloquei um gás, né, uma água, né, por exemplo, aqui fervendo, tá? Um termômetro lá dentro. Só que olha que o experimento é esse aqui, ó, galera. Ó. Foi feito colocou ele numa proteção, numa redoma, colocou a água fervendo lá dentro dessa redoma, ó, situação hipotética aqui, né? E aí ligou uma bomba de vácuo, que é para controlar o vácuo aqui dentro, né? Então se eu diminuir o vácuo, né? Se eu diminuir o vácuo, a água consegue, né? Botei o vácuo bem pequenininho aqui, ó. A água consegue ferver a 36,2 graus Celsius. Olha só, a temperatura praticamente do corpo, né? 36,5. Então, por quê? Porque a pressão em cima da água, né? Porque está isolada aqui do meio externo, a pressão sobre a água tá bem pequena. Então, significa que qualquer energia, qualquer agitação térmica, qualquer agitação, né? Não é isso que significa, na verdade, a temperatura? Qualquer agitação qualquer variação na energia cinética, na energia de movimento, a partícula de água consegue fugir, consegue virar vapor, escapar da água aqui, ó, que é a condição líquida, passar para a condição de vapor, certo? Isso porque a pressão está baixa, ou seja, tem pouca coisa aqui em cima da água impedindo ela de sair. Então, com pouca energia, ela consegue sair. Consequentemente, eu sei que energia é diferente de temperatura, isso tem que estar bem claro para todo mundo, né? Mas eu sei que, consequentemente, se tenho pouca energia, obviamente que eu terei pouca agitação, movimentação, né? E, consequentemente, menor temperatura. Se eu aumento a pressão em cima do líquido, né? Aumentei um pouquinho aí, vou colocar lá 20. Eu tava por aqui, né? Aí eu vou lá e aumento um pouquinho, quase que dobro. Aí eu aumento a pressão, então eu impeço que o número menor, né, eu bloqueio um pouquinho as moléculas aqui, dificulta a evaporação delas. Aí a temperatura de ebulição já demora mais, certo? Já tem que atingir, eu tenho que adquirir mais energia, mais agitação, mais energia cinética para conseguir escapar do líquido, para conseguir evaporar. Né? Que evaporar, na verdade, fisicamente, é ter energia suficiente para conseguir escapar do líquido. Você quer liberdade, né? Então, aqui você já vai ter que atingir uma temperatura maior para, consequentemente, conseguir escapar do líquido. Então, à medida que eu vou aumentando a pressão em cima do líquido, eu vou dificultando a, a saída de água e cada vez que eu aumento a pressão, ela tem que adquirir uma temperatura maior para conseguir escapar, para conseguir é, evaporar. Então, no nível do mar, eu tenho a temperatura de ebulição, né, de 100, opa, difícil aqui, de 100 graus Celsius, beleza? Tá? De 100, praticamente 100 graus Celsius. Que eu tenho até um outro, apareceu até um outro reloginho aqui, beleza? Então, difícil é conseguir o 100 certinho, né? Então, consegui. Então, eu tenho, isso aqui é no nível do mar, tá certo? Com a pressão de praticamente 1 atm, né? Que é o que está aqui. Está em outra unidade, Pascal, mas isso aqui é a mesma coisa que 1 atm. Aí eu consigo ferver a água a 100 graus Celsius, tá? Que é a pressão. Agora, aqui em Diamantina, a pressão é um pouquinho menor, quem está mais alto em relação ao nível do mar, a água deve estar fervendo em torno desse, mais ou menos, 96,5, alguma coisa assim. Beleza? Tranquilos? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é essa ideia de ponto de ebulição. A gente fala que ele é 100 se estiver no nível do mar. Se estiver em Diamantina já é 96. Então, a gente não pensar que é uma coisa, não pensar no ponto de ebulição como uma coisa
eterna. É um ponto, não varia, é eterno. Não. Depende da pressão que você faz sobre o líquido. Depende do líquido e da pressão que você faz sobre o líquido. Beleza? O ponto de gelo, não, aqui já é outra coisa. Tá? O ponto de fusão, né? Aqui eu estou diminuindo a pressão. Não, eu queria uma. Dá não. Mas aqui pelo menos dá para saber uma outra curiosidade que também é altitude. À medida que eu mexo na altitude, né? Como aqui no caso de Diamantina, né? Vamos colocar aí Diamantina, são 1.400, tá mudando aqui, ó. Né? Tá ficando baixo até demais, né? São 1.400 metros, deixa eu ver se assim tá regular direitinho. 1.400 metros pra cá, né, Anta? 1.480 mais ou menos, né? Eu não vou conseguir um valorzinho exato não, mas 1.500 aqui eu já estaria satisfeito. 1.500 seria, aqui eu sei que é 1.400 alguma coisa, 1.480 se eu não me engano. Aí para cada altitude, né, eu tenho uma pressão, é menor do que um ATM é aproximadamente 100, 101. Então eu tenho uma água fervendo a aproximadamente, ó, é, eu tenho uma pressão aqui, né, e a temperatura, aqui não tem a temperatura não, a temperatura seria algo próximo do que eu tinha falado lá antes, né, 96,5, alguma coisa assim. Aí que mostra também um pouco da mudança do ponto de ebulição, dependendo da altitude, né? É o que eu mostrei ali no gráfico. Então, à medida que eu vou mexendo aqui na altitude, ó, deixar aqui mais ou menos esse pico aqui, ó, 4.800. Então, a minha pressão diminui, né? A água já vai ferver a uma temperatura menor. Nesse pico mais alto aqui, então, ó, bem na onde o lápis está, ó, já tem uma temperatura bem menor, né? Uma pressão bem menor, né? Aqui está mostrando a pressão também. Então, só uma curiosidadezinha, beleza? Vamos lá fazer nossos exercícios, né? Tudo tranquilo aí, né? Então, vamos fazer umas continhas lá. Eu já falei das escalas, né? Das 4 escalas, vamos dizer assim, né? As conhecidas, que é Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E a quarta, na verdade, é genérica, né? Ela pode ser qualquer uma. Aí eu coloquei aqui, eu inventei uma aqui, tá certo? Eu inventei uma aqui, que é de temperatura Celsius em função de uma temperatura que eu inventei, tá? Esse aqui eu não risquei voluntariamente, tá só dando um problema. Eu não estou gravando porque ele geralmente eu coloquei aqui, ó, 2 escalas, Celsius e a que eu inventei. O gráfico, a reta começa no 20. Então, para a reta y, que é a temperatura em Celsius, para a reta y, ela começa em 20. E o 20, tá? Qual o valor correspondente para a escala que eu inventei? Para a escala que eu inventei, é zero. Começa no zero para a escala inventada, para a escala A, para o x, e 20 para y. Então, quando eu for pegar aqui minhas referências, a minha primeira referência é 20 para a minha escala conhecida e zero para a minha escala desconhecida. Concorda? Que é onde a reta começa. E ela termina no 100 da escala Celsius e 80 da escala desconhecida. Ok? Aí eu quero saber qual a temperatura, né, de 30, no caso, grau Celsius aqui, qual a temperatura de 30 que corresponde, então tem um 30 por aqui, ele corresponde a que valor na escala A, na escala que eu inventei. Só Né? uma dúvida, pode fazer regra de três? Pode fazer regra de 3. Geralmente o que eu faço é uma regra de 3. Só que aí você tem que ver o que você vai comparar na regra de 3. Né? Você pode 180, 30A? Ponto eu não posso comparar. Eu posso comparar variações. Tá certo? Boa. Variações eu posso comparar. Tá certo? Vamos ver se sai aqui Ô, agora. Oi. Carlos, de onde que surgiu o 30? Eu me perdi. Então eu coloquei aqui. O 30 foi dado no exercício e eu quero saber qual a temperatura na escala A que eu inventei aqui corresponde a esse 30.
Aí eu coloquei os pontos que são correspondentes para nossa olhando para o nosso gráfico aí. O 20 corresponde, deixa eu colocar bem fraquinho aqui. O 20 corresponde, né, a mais fraquinho ainda. O 20, ah, meu Deus, tudo tá dando errado aqui hoje, tá dando nada. Ok, você não quer, então tá bom. Então tá aí de novo, né? Eu coloquei que o 20 corresponde, que é o inicinho da reta corresponde ao zero, tá certo? E o 100, olhando para o gráfico, corresponde a 80. Ah, tá. E ele inventou um número aqui que corresponde ao A, que eu vou descobrir. Tá certo? Eu vou descobrir aqui. Tá certo? Eu vou conseguir fazer essa conta, se Deus quiser. O que uma caneta não faz com uma pessoa. Ok? Então tá aí. Bem, como é que eu faço essa continha aqui? Eu tenho que comparar as grandezas. Vou pegar essa maior variação aqui. Vamos ver se eu consigo usar o mouse, né? Eu vou pegar essa maior variação. Agora a letra vai ficar uma maravilha mesmo. E vou comparar com essa outra aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 100. Vamos escrever. Vai ficar 100. 100 menos 20 igual a 80 menos zero. Vai ficar. Vou Ô, fazer a Carlos, menor variação hoje. eu fiz o contrário, tem problema? Tipo, 30. Ah, você tá fazendo Não, assim não, agora. tanto Entendi. faz, tá? Você tem que comparar a menor variação com a maior. Aí a maior vai ficar a menos zero, né? Vou colocar aqui só para indicar. Então isso aqui é a primeira comparaçãozinha que eu estou fazendo aí, tá? Eu peguei, né? Isso aqui, né? Reta é fácil fazer. Vamos lá. Eu peguei e comparei, tá? A menor variação com a menor do outro lado. Então eu fiz essa comparaçãozinha aqui, ó. Comparei o 30 menos 30 menos 20 e 10 a menos zero, perdão. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro cara, para a variação maior, que é a grandona de lá, ó, que é isso aqui eu já vou achar direto, tá? Não vou achar a a fórmula entre as duas grandezas. Como eu já estou substituindo, eu já vou achar direto, tá? Que corresponde a outra escala grandona, a outra variação também, que é 80 menos zero. Vou colocar aqui para indicar o que eu fiz. 80 menos zero. Então, foi isso que eu comparei. A menorzinha, que é 30 menos 20, que é igual a menos zero. E comparei com a grandona, que é 100 menos 20, né? E 80 menos zero. 80 menos zero. Então, tá aí. Só tem que multiplicar cruzado aí agora, né? Eu vou ficar com 10, né? 30 menos 10 dividido por 80. E do outro lado eu vou ficar com A, né? Dividido por 80. O bacana é que tem 80 dos dois lados, né? Tem 80 aí dos dois lados. Eu só fiz a continha aí, tá? Um igual aqui. Daí, como é o dos dois, a base é 80, não precisa fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada, eu posso cortar aqui, né? Então, significa que a minha resposta, aí, ou seja, minha temperatura na escala que eu inventei corresponde a 10 graus. Graus na escala que eu inventei aí, tá? É 10 alguma coisa. 10 graus aí. Então, vamos ver se faz sentido, né? Bem, está variando o mesmo tanto aqui, né? Essa daqui está variando 80 e essa minha também está variando 80, comparando as duas. Por isso que eu risquei. Se você for olhar, para sair da Celsius e chegar na outra, eu tenho que tirar 20. Se você for olhar, né? Por exemplo, 100 Celsius corresponde a quanto na outra escala? Mas 100 menos 20, 80. 20 corresponde a quanto na outra escala? Zero. Então 20 menos 20, zero. Eu estou no olhômetro aqui, tá? Então a escala, a temperatura que eu estava querendo saber, que é 30,
menos 20 vai dar quanto? 10. Então eu percebi que se eu quisesse a equação entre as duas, era só ter mantido os Celsius aqui, ó, no lugar do 30, para poder perceber que seria C menos 20, uma temperatura qualquer, né? Seria igual a A. Então, se você olhar para o gráfico, você consegue deduzir. Se não, você pegaria ali, ó. Digamos que você não quer saber aqui, ó. Em vez de colocar 30, você vai assim, mas eu quero a fórmula. Eu quero obter a fórmula. Então, se você quer obter a fórmula, então coloca aqui no lugar de 30, C. Beleza? Não quer escrever. Não quer escrever, não escreve, amigão. Né? Então, eu colocaria aqui, ó. No lugar do 30, eu colocaria o C. Tá certo? No lugar do 30. Se eu quisesse obter a fórmula entre eles. Aí, esse raciocínio meu aqui ficaria, né? A temperatura em C menos 20. Do outro lado, ficaria a temperatura em A menos zero, que vai dar zero mesmo, nem vou colocar aqui. E aqui embaixo ficaria 80, porque é 100 menos 20, do outro lado ia ficar 80 também. Então, eu ia cortar do mesmo jeito, tá? Eu ia cortar do mesmo jeito. Tá? Eu ia cortar do mesmo jeito. Só que o bacana é que sobraria a fórmula, só. Ia ficar aqui, né? Um pelo outro, eu ia cortar a fórmulazinha aqui, ó. No que eu ia cortar a fórmula, o que ia sobrar? Ia sobrar só a fórmulazinha, vocês vão ter que ter paciência aí, que a Essa é temperatura a fórmula para qualquer número para que pegar, qualquer né? número, muito bem, para qualquer um. Então ia ficar TC menos 20 igual a TA. Ou, se você preferir, TC seria o TA, aí você passa o menos 20 para o outro lado, mais 20. Se você quiser fazer o contrário, passar do A para o C. Então, 0 mais 20, 20. 80 mais 20, 100. Então, essa aqui seria a fórmula, tá? Se a gente fosse tentar descobrir, se eu perguntasse a fórmula, vocês colocariam isso aqui para mim, ou um ou outro, né? Tanto faz. Ou um ou outro, tanto faz aí. Tranquilos? Então, essa aqui seria Beleza. uma situação mais difícil assim, com gráfico. Né? Caso contrário, vai ser um exercício que ele vai falar com você, ó, Carlos. Eu fui lá, fiz a medida lá, comparei com a outra escala e descobri que o 20 da escala Celsius está para o zero da outra escala. Então eu teria que te falar isso aqui. Eu diria que o gráfico é o mais difícil, porque você tem que olhar para o gráfico e tirar os números que correspondem. Né? Vocês viram que eu utilizei os três números. A diferença é que do lado de cá, ó, né, eu já conhecia o valor aqui, ó. Eu sabia que era 30, tá? Eu sabia que era 30. A minha dúvida era do lado de cá, ó. Eu não sabia qual que era o número que estava aqui, ó. Né? Qual seria o correspondente aqui. Mas eu usei os três pontos, comparando um a um. 20 com 0, 100 com 80 e o 30 com o que eu queria saber. Tá? Uma coisa interessante também é o seguinte, comparar as variações. Tá? Aqui eu fiz regra de 3, tá? Como todo mundo tem a tendência de usar a regra de 3. Só que eu usei a variação, eu comparei as variações. Tá? Agora, se o cara vir e fala assim, ó, eu fiz uma medida lá e achei uma variação de uma variação, não é uma temperatura de 30, mas uma variação, nem vou colocar 30 não, de 50 Celsius. Aí eu pergunto, tá, na escala arbitrária, que é a escala A, né, qual seria o valor, tá certo? Perceberam a diferença? Então, uma coisa é perguntar, tá? Uma coisa é perguntar, afirmar sobre a variação. Outra coisa é falar sobre, perguntar a variação. Outra coisa é perguntar a temperatura. Aqui eu perguntei qual que a temperatura 30 corresponde a qual valor na outra escala? 10. Beleza. Outra coisa é perguntar, mas tá. E se variar
50 graus na escala Celsius, conhecida, né? 50 graus de variação. Quanto que vai variar na outra escala, gente? Vai ter que ver, tipo, por exemplo, que o de Celsius é de 1 em 1, né? Isso. Fahrenheit é o quê? 1,8, né? Não, aqui no caso o A, né? O A desconhecido, né? Fahrenheit é 1,8. É, daí teria que ver Na isso, né? escala A. Do ar. Pois é, ele, na minha comparação aqui, ó, a Celsius vai de 20 a 10, variando 80. A outra também está variando o mesmo tanto da Celsius. Então, se a Celsius varia 1, a arbitrário A ar também vai também variar 1. Então, eu também responderia, olha só, coincidiria, 50. coincidiria a resposta aqui, gente, ó. Tá? É só uma coincidência, ok? Eu colocaria que na outra escala aqui também sofreu uma variação de A graus, né? Também seria uma variação idêntica, igual. Tudo bem? Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Se perguntasse é, na outra escala, na escala Fahrenheit, como Augusto começou a colocar aí, perguntar, tá, e se fosse na escala Fahrenheit? Bem, na escala Fahrenheit é diferente. A escala Fahrenheit, ela varia, a variação dela, né? A variação dela é igual a 1,8. Aí você teria que fazer a seguinte regra de 3. Bem, variou 50 graus Celsius em uma escala, tá? Em uma escala que varia 1. Não é a Celsius, não é assim? Então, olha só como é que a pergunta muda. Então, em uma escala que varia 8, é a Fahrenheit, tá? Vou colocar aqui só para você saber. Quanto que ia variar, ops, né? Tem que adaptar sem canetinha aqui. Quanto que iria variar na outra escala? Essa regra de 3 eu posso fazer. Porque na verdade eu estou fazendo o quê? Qual seria a variação? Colocar VF aqui, que é a variação na escala Fahrenheit. Essa regra de 3 eu posso fazer. Eu não estou comparando 50 com 1. Eu estou comparando a variação de 50 com a variação de 1. A variação de 1,8 com a variação que eu quero descobrir na outra escala. Então, resolvendo isso aqui, basta fazer o quê? 50 vezes 1,8. Tá certo? 50 vezes 1,8. Tá? Que isso daria 90, seria a variação na outra escala. Olha a diferença. E na escala Kelvin, a escala Kelvin varia do mesmo jeito da Celsius, só que a Kelvin, em vez de sair de 0 até 100, ela sai de 273 até 373. Beleza? Então tem que ficar muito atento. Essa regra de 3 eu posso fazer. Aqui não precisava porque elas variam do mesmo jeito. Mas perceberam a diferença aí? Alguém teve dúvida aqui? Essa regra de 3, ela é parecida com essa daqui, ó. Tá? É porque aqui eu tive que olhar para a variação 30 menos 10, 100 menos 30 menos 20, 100 menos 20. Aqui ele falou que a variação qualquer lá era de 50. Tudo Ô, beleza? Oi. Carlos, e quando for, por exemplo, Celsius para uma escala, tipo, qualquer uma escala que você inventou, só que a variação das duas não é igual. Aí o que que você faz? Aí você vai fazer igualzinho eu fiz aqui com a Fahrenheit, ó. Se na Celsius está variando 50, porque Celsius varia 1, na outra escala que não varia o mesmo tanto, por exemplo, Fahrenheit varia 1,8. Vai variar quanto? X. Então, Mas aí o problema tinha que te informar, porque se for uma escala normal, normalmente não fala, ele né? tem que falar quem são os pontos de fusão dessa escala desconhecida. Né? Se ele vira e fala assim, ah não, mas o ponto de fusão dessa escala que eu inventei é diferente. Então ele teria que falar isso aqui pra gente. Ó. Ou, no caso, fala ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí você compara. Né? Igual eu comparo lá na Fahrenheit, por exemplo. O ponto de fusão da Fahrenheit, só curiosidadezinha aqui, tá? Não confunde a bagunça aí não. Lá na Fahrenheit, 32 e 112, né? exatamente, 32 Fá, tá? E a última e a outra lá em cima, que seria ebulição, 212 Fahrenheit. Então, comparando essas duas aí, né? Não sei por que não foi, mas eu volto lá. Comparando essas duas,
né, que essa daqui seria 212F. Aí comparando as duas escalas, essa daqui está indo de 212 a 32, ou seja, ela está variando quanto então? Uma variação Fahrenheit, né? De 180 graus Fahrenheit. Sendo que a nossa escala Celsius ela varia entre 0 e 100. Então a nossa Fahrenheit, nossa, escrevi errado aqui. Variação, né? A nossa variação aqui Fahrenheit, ela é igual a 180F. Beleza? Então eu posso comparar, bem, Celsius varia 1 grau, né? Varia 100, a Fahrenheit varia 180. A outra vai variar X. Então essas comparações eu tenho que fazer. Essas regras de 3 eu posso fazer. As minhas regras de 3 é sempre variação, tá, gente? Nunca vai ser algo diferente de variação. É sempre variação. Tranquilos? Dúvidas? Pode fechar aí? Pode, beleza? Pode trancar? Fechei. Eu já falei, tá? De temperatura. Tá certo? Sobre temperatura, tá? A lei zero da termodinâmica fala que, né, corpos colocados em contato, né? O vermelhinho aqui é só para representar uma temperatura maior com de temperatura maior com de temperatura menor, eles vão, quando colocado em contato e esperar o equilíbrio térmico, eles vão atingir a mesma velocidade. Mesma temperatura. Então a temperatura do corpo intermediário aqui, ó, depois de colocado em equilíbrio, é alguma coisa entre menor, né? É uma temperatura entre os dois aqui, né? É uma temperatura entre os dois aqui. Colocou vermelhinho, outro azul, mas só para falar que são diferentes. O vermelho não tem maior temperatura, não. Pelo contrário, o B que tem. Então, o terceiro aqui está uma temperatura intermediária aí. Vocês viram lá em calorimetria, lá em gases? Não, calorimetria mesmo, perdão. E eu vou explicar dilatometria antes, tá? Eu posso ter confundido aí, tá? Desculpa se eu confundi. Lá em calorimetria vocês estudaram isso aqui. E a gente vai voltar a estudar, né? Lógico. Eu falei sobre equilíbrio térmico. Lei zero da termodinâmica, que eu acabei de falar. E eu não quero. Eu falei das escalas Celsius, Fahrenheit, né? E absoluta. Tá? Esse gráfico aqui é interessante. Esse gráfico aqui ele fala sobre. Eu posso pegar diversos materiais, diversos gases, né? Que eles sempre convergem a temperatura absoluta, mas ninguém consegue atingir, tá? É óbvio que o dia que conseguir, eu coloco a temperatura mais baixa aqui, né? Então eu falei sobre a Kelvin. E agora, né? Eu sei que não vai dar tempo, mas para a próxima aula eu vou explicar sobre dilatação. Dilatação de sólidos e dilatação de líquidos. Beleza? Dilatação de sólidos e dilatação de líquidos. Bem, por que eu estou o tempo todo estudando temperatura? Vou lembrá-los aí, né? Eu estudo temperatura, que é o grau de agitação, em escalas diferentes, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, uma escala qualquer, porque agora eu quero saber qual que é a consequência de mudar essa temperatura. Kelvin, eu falei na última aula que eu só escolhi a Kelvin para sustentar a ideia de temperatura. Então, qual que é a consequência de mudar a temperatura de um corpo? Pergunta. Tá? Qual é a consequência? Outra coisa. Vamos pensar em termos de energia. Uma coisa é perguntar a temperatura, o grau de vibração, temperatura. Mas se eu aumentar a energia cinética, o movimento dessas moléculas, o que vai acontecer? Bem, é o mesmo que falar assim, eu vou aumentar a temperatura. Tá? Eu vou aumentar o grau de agitação. Mas como que se aumenta o grau de agitação? Fornecendo energia, fornecendo calor. São conceitos totalmente diferentes. Tá? Muito cuidado aí. Uma coisa é calor, que é energia e movimento. Outra coisa é energia, porque quando eu falo calor, você já deduz que está saindo de um corpo para o outro. Por isso que ele falou lei zero aqui da termodinâmica, aqui atrás. Tá? Que é a energia, quando eu coloco em contato, a energia
transferindo de um corpo para o outro. Essa energia que está em movimento, eu chamo ela de calor. A energia que está lá dentro do corpo, lá no material, eu chamo de, né, eu chamo de energia. O calor é só o que está transitando de um corpo para o outro. Beleza? Só para conceituar aí. Então, quando essas moléculas começam a agitar mais, até a distância entre elas aumenta, porque imagina, vai ficar mais agitado e você vai ter que afastar, vai ter que ter uma distância de segurança aqui, né, para evitar a transmissão do corona. Então, vai aumentar a energia cinética, o movimento entre elas e vai diminuir, consequentemente, a energia potencial, tá? Energia potencial entre elas, tá certo? Aí depois eu vou mostrar na próxima aula até a energia potencial entre essas moléculas aí, tá? Porque se aumenta uma energia cinética, diminui a energia potencial, beleza? Então na próxima aula eu vou falar sobre essas transformações aí, tá certo? Como eu estou falando de sólidos, né? Aí eu vou falar da dilatação linear, vou falar da dilatação superficial e vou falar da dilatação volumétrica. Aí volume não tem como eu falar tanto de sólido quanto de líquido. Aí eu vou falar um pouquinho sobre dilatação dos líquidos. Tranquilos? Mas aí vai ficar o conteúdo para a próxima aula, galera. Tranquilos? Até mais.